capítulo 17. Glória a Deus. E peço a gentileza dos irmãos se colocarem em pé. Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. Jeremias 17. Vamos ler o versículo de número 5, que assim nos diz: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Ponham-se assentados por gentileza. Louvado seja Deus. Meus queridos e amados irmãos, a proposta que tenho a trazer nesta mensagem parte pelo princípio de uma pergunta. O tema desta noite, ele é interrogativo. A pergunta é: onde está a sua confiança? Porque ultimamente, os homens têm procurado manter o foco de confiança, quando não exageradamente em si, em coisas que estão em sua volta. Os seres humanos têm uma tendência natural de colocar suas esperanças em outro ser humano. O capítulo 11 de Oséias e o versículo de número 7, nós encontramos Deus trazendo uma palavra de esforço de sua parte, demonstrando a sua lamentação divina em consequência da queda do primeiro casal chamado Adão e Eva. E trouxemos sequelas do pecado latente na alma. E o Senhor vai dizer em Oséias capítulo 11, versículo 7: o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Quando provocados a dirigir-se acima, ninguém o faz. Basta ver a fé que muitos depositam até hoje em Karl Marx, um comunista que trouxe sérios problemas para gerações passadas. Um satanista que criou uma teoria política responsável por mais de 100 milhões de assassinatos. Literalmente milhões de vítimas inocentes sabem, por experiência própria, o que é maldição. Confiaram no homem e suas promessas comunistas e terminaram em total desilusão. Porque começaram a confiar naquilo que é próprio da carne, da natureza humana. E Jesus Cristo, ele rejeitou de uma vez por toda esse problema imprimido na própria natureza humana. No capítulo 6 de João, em versículo 63, Cristo disse: a carne para nada presta. O Espírito é o que vivifica. E as palavras que eu vos tenho falado são Espírito e são vida. Então o que é que os céus aguardam? O que é que o Senhor espera de cada um de nós? Quando você pega Provérbios 3, versículos 5 e 6, a palavra de Deus vai ensinar: confia no Senhor de todo o teu coração. Aleluia! Confia no Senhor de todo o teu coração. E não se estribe no seu próprio entendimento, mas reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Todas as veredas entortadas pelo pecado, pela injustiça, pela iniquidade, pela imoralidade, pela decadência moral, tudo isso é endireitado pelo Senhor, ao passo que a humanidade demonstra reconhecimento do senhorio de Deus em suas vidas, o reconhecimento da dependência de Deus no seu dia a dia. Então nós percebemos a insuficiência das ideias e concepções que costumam ser despedaçadas à luz da palavra de Deus. É lamentável as pessoas invertirem todo o seu tempo, as pessoas pegarem de sua cultura e invertir naquilo que é próprio da natureza de um homem caído. Você vai observar em Jeremias 8:15, onde a palavra de Deus está dizendo:
algo a respeito dessas expectativas que se desajustam ao longo do tempo, o profeta vai dizer: espera-se a paz, e nada há de bom. O tempo da cura, e eis o terror. Só se pode ver terror. Ninguém consegue trazer uma resposta que resolva, que dê solução, que acabe com a crise social, familiar, existencial. Certamente os melhores homens não passam de homens. Na melhor das hipóteses, não passam de homens. Quando você vê aqui no versículo 9 e 10, o texto bíblico diz: enganoso é o coração do homem, é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu não conheço tal como o próprio Deus conhece. Nós conhecemos aquilo que está no estereótipo, aquilo que está do lado de fora. Nós conhecemos a cor da roupa de alguém, nós conhecemos alguma coisa por fora, mas Deus sabe aquilo que se passa dentro do homem. É por isso que no versículo 10 ele vai dizer: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações, porque as ações do homem são os indicadores infalíveis de seu caráter, de seus princípios, se eles estão na palavra ou se estão fora da palavra. Amém? Amém, igreja? Então, amados, como estamos ouvindo aqui, você observa que as nossas ações são os indicadores de nossos princípios. Se eles estão pautados, fundamentados, firmados e com base na palavra de Deus ou não. Hoje existe a cultura do politicamente correto. E nós não entramos por essa onda. Não. Nós acreditamos no que é biblicamente correto. A regra para a moralidade, a regra para a ética, a regra para a sustentabilidade da família, de uma nação, de uma geração, de uma sociedade, não se dá por aquilo que é politicamente correto, mas por aquilo que é biblicamente correto. Porque na concepção do que é politicamente correto, o profeta Isaías repreendeu, confrontou, combateu no capítulo 5, versículo 20 e 21 do profeta Isaías, quando ele disse: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz treva, que põe o amargo por doce e o doce por amargo. Aí ele acrescenta: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudente no seu próprio conceito. Vivemos a era da conceituação das coisas. O questionamento levantado é: qual é o novo conceito para isso? Qual é o novo conceito para aquilo? Não mudou o conceito, agora é esse. Como é que se chama isso? Relativismo moral. A verdade bíblica não é relativista. O que vem a ser relativismo moral? É quando alguém diz que o certo e o errado depende do ponto de vista que um tem, do outro ponto de vista daquele que apresentou. Mas a verdade, ela não depende da cultura, ela não depende de maneira alguma do cenário onde alguém está inserido, ela não depende do indivíduo. A verdade é a personificação de Cristo. Ela é aquilo que Cristo falou, que Cristo ensinou. Porquanto a Bíblia vai explicar em Efésios 4:15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Eu pergunto para a igreja: quem é o cabeça da igreja? Quem é o cabeça da igreja? Não é eu não. Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. É Cristo. O cabeça da igreja é Jesus. Não é Pedro, não é João, não é Tiago. E muito menos Papa algum que exista, que já existiu ou que ainda exista na terra. Não. Então perceba que o homem civilizado, ele é psicologicamente doentio. O homem civilizado, na maioria dos casos, ele é psicologicamente doentio. E quanto mais se torna culto e civilizado, mais doente ele fica. Porque o homem pós-moderno, ele procura se sentir à vontade no mundo sem levar Deus em consideração. Sem que Deus torne
torne parte dos seus planos, de suas ideias e de suas vidas. Como o fato é, atualmente Deus está sendo ignorado nas escolas. Escolas sem Deus. Onde já se torna crime se orar o Pai Nosso dentro de escolas. Se dizer para os alunos, Deus te abençoe. O que é isso? É o espírito do anticristo preparando a plataforma para quando surgir o homem do pecado, o iníquo, o anticristo, tudo está preparado. Mas antes que isto aconteça, Jesus arrebatará a igreja para o céu. Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor. Aí você vê, queridos, o quanto é grande o esforço do Senhor. O quanto servimos um Deus tratável, amável, misericordioso, compassivo, de aproximação, de diálogo, de comunicação, revelador, participador, cooperador, contribuidor, construtor, renovador, transmite vida, dá vida, ressuscita, aleluia, torna o que é velho novo. Bendito seja o nome do Senhor. É o Deus que está em cima, é o Deus que está embaixo. Ele tem liberdade, ele é livre, nada prende, nada coloca ele no canto, porque ele é Senhor em cima dos céus, é Deus embaixo na terra, aleluia. Ele vai descer para essa terra e não vai demorar. Jesus voltará. Xericanta lamas. Ele voltará. Ele voltará. Como disse Martinho Lutero, eu prego como se fosse a última mensagem que estou pregando. Aleluia. Oséias capítulo 11, versículo 1. Quando eu leio esse texto, isso parte o meu coração. Oséias 11, 2, perdão. Você vai ver a luta de Deus pela salvação do homem. A peleja de Deus de salvar crianças, adolescentes, jovens e adultos de todas as idades. O fato de alguém estar bem emocional. O fato de alguém estar tranquilo, tendo aquela tranquilidade, aquela brisa suave. E pensar, hoje eu estou bem. Isso não é o suficiente. Sensação de bem-estar não significa que há uma presença de Deus na vida. Mas significa que há uma possibilidade para isto. Oséias 11, versículo 2, o próprio Deus está dizendo: quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Veja o que a cultura está fazendo atualmente. Está afastando cada vez mais as pessoas da presença de Deus. Veja o que está acontecendo com as ideias dos homens. Estão fragmentando os valores cristãos, os valores da moralidade, da espiritualidade. O Brasil foi colonizado por meio do cristianismo, do evangelho de Cristo. Essa nação começa a partir de uma credibilidade ao evangelho. A nação que começa crendo em Jesus Cristo, crendo na palavra de Deus. E os homens iníquos, os homens que não têm Deus no coração, eles querem modificar tudo isto. E Deus tem pelejado, Deus tem feito de tudo. Ele está dizendo, quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Imagina um filho ouvindo seu pai chamando: meu filho, vem para casa. E o filho olha para trás e dá um passo para frente: meu filho, volta para casa. Já é tarde, já está escuro. E o filho olha para trás e não se importa, mas continua avançando. Você sabe o quanto que isso é preocupante? O quanto que isso parte do seu coração? Você chama do seu filho: meu filho, volta para casa. Aqui é mais seguro. Volta para casa. Saia daí, você está correndo sério risco. Você está correndo sério risco porque a morte está te cercando. Você pode ser morto a qualquer momento. Volta para cá, que é lugar de segurança. O pai chama, mas o filho vai se afastando cada vez mais. Aí onde Deus faz uma pergunta lá em Miqueias 6:3. Ó povo meu, o que eu te tenho feito? E com que te enfadei? Testifica contra mim. O que eu te tenho feito? Você pega o Salmo 81 no verso 10.
Deus dizendo o seguinte: se Israel me escutasse, se Israel me desse ouvidos, eu tão de perto lhe abateria o inimigo, mas Israel não quer me ouvir. Abre bem a tua boca, e eu a encherei, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Não é por qualquer caminho que o Senhor quer que nós andemos. Não é por qualquer caminho que o Senhor quer que coloquemos os pés, porque a ideia atual é aquela de que todos os caminhos levam o homem a Deus. Isso é mentira. Só tem um único caminho que pode levar o homem a Deus. É Jesus Cristo. Ele próprio afirmou isso com sustentabilidade na palavra. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é por meio de padroeiro, de padroeira, de santo isso, de santo aquilo. Todos morreram. Desse somente Jesus Cristo ao terceiro dia ressuscitou, amados. E Paulo vai escrever aos Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem os condenará? Se é Cristo que morreu por vós, o qual ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por vós. Só Ele. Maria descansa no Senhor. Foi uma serva de Deus autêntica, uma mulher exemplar. Mas ela não pode interceder por ninguém. Ela não pode rogar por nós pecadores agora e nem na hora da morte. Amém. Somente Jesus Cristo. Ninguém mais. Não é todos os caminhos que o Senhor quer que nós coloquemos os pés para caminhar. É por isso que em Jeremias 7:23 ele vai dizer: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz. Para quem você tem dado tanto ouvidos? Para as suas sensações? Para os seus sentimentos? Para a sua própria razão? Isto vos ordenei, diz o Senhor: dai ouvido à minha voz, andai em todo o caminho que eu vos mandei, para que vos vá bem. E eu serei para vós Deus, e vós sereis para mim povo. Filhos. Serão filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe qual foi a reação do público-alvo do profeta Jeremias no capítulo 7 e no versículo 23, no 24? Sabe qual foi a reação? Foi essa. Foi a seguinte: mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos. Pessoas se reúnem e entram em conselhos, mutuamente um aconselhando o outro, dizendo: não entra por aí não. Esse negócio de ser crente, isso é coisa de homem, isso é coisa desses protestantes, não vá por aí não. E alguém começa a ser encantado com esses falsos conselhos que não têm sustentação na palavra. E diz o texto: mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. É exatamente isso que está acontecendo hoje em dia. Existe uma decadência moral, uma decadência espiritual. As pessoas estão regredindo, elas não estão progredindo, porque a cultura hoje é progresso. Tem até cristãos progressistas, já ouviram falar? Cristãos progressistas, que estão se infiltrando no meio da igreja. O que pensam os cristãos progressistas? Eles pensam que a Bíblia tem que ser revisada, reatualizada aos gostos e prazeres do povo do mundo, e que tem que tirar alguns textos bíblicos, porque não se enquadra dentro do contexto da realidade atual. Estão percebendo? Não é que a Bíblia tem que se adaptar ao mundo, é o mundo que precisa se adaptar à palavra de Deus. Não é Deus que tem que render aos pés dos homens, é os homens que têm que render-se aos pés do Senhor. Isto sim deve acontecer. Isso aqui é o problema da adaptação
e a acomodação do curso deste mundo, jeitosamente agasalhada pela vontade infrutuosa da carne, é inclinação dos pensamentos. Mas qual é a orientação bíblica quanto a isto? Romanos 12, 2 diz a Bíblia: e não vos conformeis com este mundo. Eu pergunto para a igreja: o mundo está bem? Sim ou não? O mundo está em paz? Não. O mundo não está bem. O mundo está indo de mal a pior. A situação cada dia ficando pior. É tão sério que até a constituição de um país, ela perdeu a sua validade, ela perdeu a sua integridade, ela perdeu a sua aplicabilidade, ela perdeu a sua eficiência, ela perdeu o seu valor, a sua utilidade. A Constituição brasileira não é mais ferramenta de resolver problemas de corrupção, problemas de erros, de qualquer tipo de coisa, de crime, já não é mais. A Constituição tornou-se uma coxa de retalhos, onde vão fazendo emenda, mais emenda, emenda, mais emenda. Amém, irmãos? Ah, pastor, você não pode falar de Constituição. Não posso? Não posso? Não posso? Irmãos, a Constituição é a carta magna do Brasil que põe ordem e decência nesse país. Que põe ordem e decência nesse país. É só o ímpio que pode falar do que eu estou falando. Tenho conhecimento do que falo. Não sou bobo e nem besta. Sei o que estou falando. Tenho conhecimento experimental das coisas. Amém, igreja? Voltando para o texto. Não vos conformeis com este mundo. Não se sinta bem e nem à vontade neste mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque no versículo 7 diz: bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. É o Senhor. Mas eu levanto uma pergunta filosófica nesta noite. A pergunta é: o que está errado no homem? O que está errado no homem? O que está acontecendo com o homem? Até que ponto chegou o homem nos dias em que nós estamos? O que está errado no homem? Porque Eclesiastes 7:29, o texto bíblico diz que Deus fez o homem perfeito, mas ele intrometeu-se em muitas astúcias. As astúcias não é responsabilidade de Deus. É um problema do homem e não de Deus. O dilema do homem não é quem ele é, mas o que ele faz. Seu defeito não é o fato de ser pequeno, mas de ser propenso ao pecado. Esse é o problema. Tem pessoas hoje em dia que arranjam desculpa para o culto e adoração a criaturas, embora humanas, vivas ou mortas, dizendo: nós não adoramos, nós veneramos. E a veneração, ela abre caminhos para o culto e a adoração ao objeto, à imagem, ao homem, a qualquer tipo de coisa. Aí criar uma teoria sem fundamento. Aí diz: não, nós não adoramos. Nós fazemos o culto de latria, que é o culto a Deus. Fazemos o culto de idolia, que é o culto aos santos. E fazemos o culto de hiperdulia, que é o culto à mãe de Jesus. Essa conceituação só está certa na palavra latria. Somente Deus deve ser cultuado e adorado, e ninguém mais além dele. Porque Herodes, ele pensou que o homem podia ser adorado. Você vai pegar Atos capítulo 12, versículo 21 e 20 a 24. O Flávio Joséfo, historiador, e também Eusébio de Cesareia, dois autores de livro, o autor do livro História dos Hebreus, Flávio Joséfo, e o autor do livro História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia. 3 séculos depois da morte dos apóstolos, Eusébio de Cesareia pede autorização ao imperador Constantino para escrever narrativas acerca dos apóstolos e também alguns testemunhos de Jesus.
Eusébio de Cesareia escreve que numa manhã ensolarada, Atos dos Apóstolos não traz esse detalhe, mas diz que numa manhã ensolarada, Herodes coloca suas vestes reais prateadas, e o sol reflete na roupa dele e brilha, que a pessoa bota a mão no rosto porque reflete num luzeiro tão forte. E antes dele se pronunciar em público, o povo abriu a boca, prestando um culto à personalidade, prestando uma veneração a ele, e diziam: é voz de um Deus e não de um homem. Aí criou um refrão: é voz de um Deus e não do homem. Aí outro dizia: é voz de um Deus e não de um homem. É voz de um Deus e não de um homem. É voz de um Deus e não de um homem. É voz de um Deus e não de um homem. É voz de um Deus e não de um homem. De repente, as comportas do céu se abrem, e Deus, do seu trono, do seu habitat, ele envia um anjo e fere Herodes. E uma bicheira toma de conta dele. Você lê Atos 12, Lucas escreve dizendo que ele morreu comido de bicho, fica só por isso. Mas Eusébio de Cesareia, ele traz os mínimos detalhes. Ele foi ferido e criou bicho no seu estômago, que a barriga fazia isso aqui, ó, igual onda, para lá e para cá. Os bichos movimentando na barriga de Herodes. Colocaram ele numa cama elevadíssima, bem alta do chão. E as pessoas chegavam perto da cama, colocavam-se de joelho, prostravam-se. Ele fazia assim com a mão: chega, não faça mais isso não. E quanto mais fazia, mais doía no seu físico. E ele morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Porque não reconheceu Deus como todo-poderoso. Ele não reconheceu. Isaías capítulo 43, versículo 12, tem uma palavra de repreensão da parte do Senhor quanto a isto. Ele vai dizer o seguinte: eu anuncio e eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Porque ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que escape das minhas mãos, porque agindo eu, quem o impedirá? Amém? Alguém aqui deseja ser cultuado? Alguém aqui deseja ser cultuado, receber culto? Eu não quero. Deus me livre de entrar nisso aqui. Já basta esse exemplo aqui. Já basta esse exemplo. Então, queridos, a história do homem é sua tentativa de escapar à sua própria corrupção, encontrando cobertura de seus próprios erros. No ditado popular, colocando o pecado debaixo do tapete. Provérbios 28, 13 e 14, a Bíblia diz: o que encobre as suas transgressões, o que acontece? Jamais prosperará. Mas os que as confessam e deixam, alcançará misericórdia. Bem-aventurado é o homem que continuamente teme ao Senhor, porque aquele que endurece o seu coração virá a cair no mal. Mas o Senhor quer perdoar. Que o homem confesse os seus pecados, admita ser pecador e entregue a sua vida a Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador. Porque lá em Romanos 4, 25 diz a Bíblia que Cristo morreu por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou para a nossa justificação. Justificação. A palavra justificação, que é uma linguagem jurídica, significa inocentar o culpado. Somente Jesus tem o poder de inocentar o pecador de seus pecados do passado e os seus pecados de Adão que estão na sua vida. Na justificação, o pecador não está apenas perdoado, ele também é promovido das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Colossenses 1:13 diz a Bíblia que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Diga comigo assim: Deus, está fraco, Deus
nos escolheu para seu amor e agora nos ama por causa de sua escolha. Ele fez a escolha certa. Ele escolheu você. Ele escolheu você quando descobriu que sozinho não dava, sozinho não conseguia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Lá em João 15:16 ele vai dizer: não foste vós que me escolheste, mas fui eu quem vos escolhi. Eu vos designei para que vá e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que fique registrado na história: fulano de tal passou pela minha vida, ele esteve aqui e fez diferença na minha vida, aleluia. Aí Malaquias vai dizer no capítulo 3, versículo 18: então vereis outra vez a diferença entre o ímpio e o justo, o que serve a Deus e o que não serve. O que não serve. O que serve a Deus torna-se bênção para uma pessoa. O que serve a Deus torna-se cura para o seu próximo. Como está escrito em 2 Coríntios 3:5, para encerrar: não que por nós mesmos sejamos capazes, Marizã, de fazer alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Vem de Deus. Repita comigo assim, ó: Deus, está fraco, Deus cuida de nós, nos purifica e continua sua obra em nós, até nos levar ao fim de sua promessa. Não terminou, tem muita coisa para Deus cumprir na tua vida ainda. Não terminou. Ah, mas eu estou de idade. Não terminou. Abraão estava de idade. Deus continuou trazendo promessa na sua vida. Porque o Senhor vai dizer: eu é que sei que tipo de pensamento tenho a vosso respeito. A vosso respeito, o pensamento de Deus não é como aquele que o mundo tem de vocês. Eu é que sei que tipo de pensamento tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para dar uma esperança e um futuro que deseja. E aqui encerro esta ministração, reutilizando o versículo 7 que diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, confiam em toda coisa, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Eu quero convidar toda a igreja em pé. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Tem alguém nesta noite que deseja entregar a sua vida a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, para sua libertação? Tem alguém? Aleluia. Irmã Aparecida, ela está aí? Cadê sua filha? Que nós oramos por ela. Levante a mão aí, por favor. Só levanta a mão. Aleluia. É a irmã Karine. Graças a Deus, nós oramos pela Karine, ela reconciliou. Oramos pela sua filhinha que está ali. Os irmãos vendo ela por aí, cumprimente ela com a paz do Senhor. Tá bom? Nós também recebemos aqui o Gaúcho, viu? Que é irmão da irmã Eunice, que trabalha no posto. Ele também é crente. Vendo ele, cumprimente ele com a paz do Senhor. Manda um abraço para ele, viu? Amém? Glória a Deus. Amigos, Marizã, muito obrigado. Deus te abençoe grandemente. Em oportunidades outras de estar aqui. Aleluia. A Ana, muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Volte sempre. Quando tiver condição, esteja sempre conosco. A presença de vocês é uma alegria, é um contentamento ao nosso coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a nossa gratidão, Senhor, pela tua salvação, por termos herdado em vida a vida eterna. Que o Senhor venha suprir a necessidade de muitas pessoas através desta mensagem.
Que o Senhor venha alcançar muitas vidas que precisam tanto do carinho da tua atenção. Em nome de Jesus, ajuda-os nas suas fraquezas, porque o pecado tem tornado o homem cada vez mais fracos. Eles precisam ser fortalecidos por obra e graça do teu Espírito, Senhor, dando a eles a convicção do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por este culto, por esta oportunidade. Amém? Graças a Deus. Continue em pé. Terça-feira, pela manhã, das 5 às 6 da manhã, nós estamos aqui, buscando a Deus em oração.